Quero saudar vocês, amados, no glorioso e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. E na expectativa que o Espírito do Senhor nos conduza num aprendizado, né, da palavra dEle para a nossa edificação, para o nosso crescimento no entendimento do projeto de Deus. Né? O que é que pensamos que vamos ser depois desta vida terrena? Geralmente nos imaginamos lá nos céus, com a harpazinha, né, cantando, louvando a Deus, que isso é glorioso também. Mas será que a nossa vida vai se resumir a isto? E no dizer de Paulo, se isso é a nossa consciência, que a nossa vida aqui na terra resume-se a isto, somos mais infelizes do mundo. Então, a nossa vida há uma dimensão que ultrapassa a nossa própria compreensão. Então, estamos trabalhando com esse título de mensagem, né? Quando dissemos que Deus tem preparado um projeto de poder para a sua igreja. Não é o poder político, não é o poder das armas, não é o poder financeiro, mas é um poder que vai ser colocado em prática no futuro, e por isso estamos estudando. Né? E Paulo coloca isso de uma forma muito clara aos Efésios, no capítulo 1, que nós estamos usando, né, para as nossas apreciações. Efésios, capítulo 1. O som está bom? Melhorou, né? Agora está mais perto. Temos baseado as nossas reflexões no capítulo 1, de 15 a 23, mas quero ficar hoje só com do 18 ao 23. Efésios, capítulo 1, dos versos 18 ao 23. E hoje o tema, focado nesse tema maior, é uma derivação desse tema maior, queremos falar a dimensão desse poder dado à igreja. Desse poder dado à igreja. O nosso poder não reside em nós mesmos. Né? E eu fico chocado como muitos pastores e muitos líderes evangélicos têm se autodenominado poderosos na palavra. A minha consciência me diz a cada dia que eu preciso da graça de Deus. Né? E me sinto miserável às vezes porque não alcanço aquela plataforma maior. Né? E às vezes eu choro e oro diante do Senhor, falei, não sei como é que o Senhor me tolera, não sei como é que o Senhor me aguenta, né? Que o bem que eu quero fazer, como diz Paulo, não consigo fazer, mas o mal faço com a tranquilidade que nem percebo. Né? Então, mas há um poder destinado à igreja, a Bíblia fala muito disso, e nós precisamos aprender sobre isso. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos, o que é ambição? Qual é a diferença entre ambição e inveja? Os bons aí de português. Qual a diferença entre ambição e inveja? Certo? Ambição é ter uma vida que tenha propósito, tenha algo a mais, tá certo? Você deseja algo mais. Quem está fazendo faculdade aqui ambiciona um nível melhor de emprego, tá certo? Um nível melhor para direcionar a sua vida aqui na terra. Foi bem. Então, amados, vamos lá, versículo 18, e Paulo está colocando toda a sua força, toda a sua vontade, para que a igreja de Éfeso e nós hoje entendamos esse poder. Né? Então, diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, né, para saberdes. Será que Deus quer que saibamos essa dimensão do poder que Ele tem preparado para a sua igreja? Está muito claro na Bíblia, está muito presente na Bíblia isto. Que Deus está preparando um grupo de pessoas que passaram pelo processo de redenção em Cristo
e que estão sendo preparados para uma coisa maior, algo muito maior do que nós nem conseguimos entender essa dimensão. Mas vamos procurar hoje aprender algumas coisas. Paulo diz: eu estou orando para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, em quem? Nos santos. Há uma glória que está aguardando para ser revelada, e vamos falar dela depois. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Vamos ficar um pouquinho agora até aqui. É difícil entender, realmente, uma igreja que é sofredora na face da terra, né? Que depende de orações, que depende de intervenções de Deus para sobreviver, está certo? E algumas igrejas até foram extintas, ou melhor, eu gosto de entender que elas foram deslocadas para outros locais, né? Elas ressurgem em outros locais. A igreja não morre, pode matar alguns, mas a igreja vai sobreviver, né? Porque ela é o poder do Senhor, ela se manifesta nisso. Então, amados, para que possamos entender isto, a importância de saber, será que isso interessa? Será que temos ambição disso? Será que temos uma santa ambição, uma ambição de ser o melhor crente, o melhor servo de Deus, ter uma vida aplicada ao projeto do Senhor? Às vezes eu fico duvidando que tenhamos esse entendimento mais profundo disto. Muito bem. Deus quer que saibamos. Ele dá uma capacitação para entender, mas essa captação vem para aqueles que têm interesse nas coisas de Deus, têm interesse em conhecer a quem Deus vai entregar esse universo que Ele criou. Porque os anjos operam numa fase acima, né? Os anjos nos servem aqui, nos ajudam, mas a administração deles é mais diante do trono, né? Os querubins, serafins, eles trabalham lá. Mas quem é que entende essa terra? Os anjos vivem aqui? Não, eles fazem algumas intervenções. Quem é que vive, quem é que conhece São Paulo? Quem passa pelas agrúrias de tomar um veículo de manhã lotado, né, com as avenidas lotadas de carros, né, e nós somos diferentes, nós vamos voando, dar alguma coisa especial para chegar ao nosso trabalho? Não, nós enfrentamos as mesmas agrúrias, as mesmas dificuldades. Então, Deus tem projeto tremendo, começa toda a história da formação do homem, Deus criando um jardim, dizendo: olha, cuida disso aqui para mim. Adão, você pode cuidar disso para mim? Faça-me um favor. Adão cuidou? Temporariamente, sim. Mas depois, ele foi tomado de inveja. O diabo cochichou no ouvido dele, impregnou aquele veneno, que foi o pecado do diabo, a inveja, querer ser igual a Deus, igual ao Supremo. E Adão caiu nisto, né? Mas ele tinha em suas mãos uma grande responsabilidade, um grande poder do Senhor, né? E o paraíso era um projeto piloto. Era um projeto piloto. Deus ia dali descender uma raça humana, estender a sua visão, né, para que a raça humana se formasse com expectativas espirituais para cuidar bem da terra. Mas falhou, infelizmente. E isso é decorrente, é recorrente de ter conhecido a Jesus, o qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Por isso a chave de todo esse sucesso, toda essa compreensão, vem para aqueles que, o quê? Creram. Creram no Senhor, que esse projeto vai muito além, é muito grande. Tá? Então, amados, isso é importante. Agora vamos ver como é que é isso. O qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Aí está falando de Jesus. Bem, Jesus completou a sua obra,
sentou lá em cima, né, lá no trono, e está ministrando lá como advogado nosso, como aquele que pleiteia a nossa causa, né, provavelmente também conduzindo os anjos nessas celebrações celestiais. E quanto a nós? Aí me abrem capítulo 2, capítulo 2, para a gente entender 6 e 7, mesma carta de Efésios, capítulo 2, 6 a 7. 2, 6 a 7. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Você quer ler, Raul? Fica de pé e lê bem alto aí para os irmãos poderem te acompanhar. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ok. Então, diz o texto que Jesus completou sua obra e assentou no lugar celestial. Mas também, posicionalmente, nós já estamos sentados lá em cima, sabiam disso? Dá para entender isso, amados? É mistério espiritual. Mas Deus já nos vê sentados ao lado de Jesus. Quando a corte celestial se reúne, os anjos, então eles podem enxergar por uma previsão é uma coisa antecipada, de que os crentes, os salvos que conheceram a Jesus num plano de redenção, já estão assentados, seus lugares já estão reservados. Para quê? Assentados lá em cima na corte celestial. Jesus vai e por essa visão antecipada já estamos, porque Deus trabalha, não é questão nossa se vai dar certo, se é possível. Deus já trabalha com a coisa que está certa, sacramentada, definida. Amém? A nossa salvação não é uma coisa se Deus quiser. Eu vejo muita gente dizer, quando evangelizamos, você quer ser salvo? Se Deus quiser. Deus quer, Deus está querendo. Mas é preciso que isso se torne uma realidade numa fé genuína. Amém? Então, quando cremos, quando somos salvos, nós cantamos aquele cântico, nos batismos geralmente. Um pecador remido, que perante o Pai está. Deus já nos vê assim. E os anjos já nos veem assim. Porque temos essa herança confirmada não pela palavra do pastor Fernando ou de qualquer outro pensador, mas porque essa é a garantia que estamos no Senhor. Mas qual é o tamanho desse poder? Vamos entender isso assim. Amados, esse poder, versículo 21. Aliás, versículo 21. Diz o seguinte, no capítulo 1. Acima, Paulo usa o termo aí, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É muita coisa, é ou não é? Parece que eu não vi ninguém aí, assim, senti uma pontinha de alegria. Deus está nos reservando para isso, amado. Tá? Acima de todo o poder. Essa é a dimensão. Isso é o que Deus tem colocado na palavra dele. Acima de todo o principado. O que é principado? Pode ter dois sentidos. O sentido de demônios e o sentido de anjos, tá? Aí, lá em cima, eu vou saber qual dos dois, tá bom? Mas, por enquanto, eu fico assim. De todo o principado e potestade quer dizer poderes, domínios, e de todo nome que se possa referir no presente século. Nós achamos aqui muitos homens grandes na terra, muitos ricos. O homem mais rico do mundo é um sul-africano, americano, né? Como é o nome dele mesmo? Alan. Isso. Muito rico. Como é que vai ser a posição deste homem lá? Aliás, lá não. Se não se converter, vai ser em outro lugar. E esse lugar não tem domínio nem poder nenhum. Lá vão ser escravos
aprisionados para viver a vida que rejeitaram Jesus Cristo. Então, está acima. A igreja hoje, que é considerada para o mundo um estorvo, né, principalmente no mundo da esquerdalha, dos comunistas, dos ateus, dos profanos da televisão, que brincam com o nome de Jesus, que escarnecem do Senhor Jesus Cristo, chamou Jesus de viado, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, um homossexual. O Bochá lá, né? Bochá. Para mim é desculpa, eu vontade de dizer um monte de besteira, mas não vou dizer não, tá bom? Para mim é um sujeito realmente desclassificado. Tá? Ofendeu a Maria, mãe de Jesus. Tá? Para o mundo, a igreja, os servos de Cristo, são pessoas às vezes bobas, estúpidas. Não, amado, essa é a decisão mais inteligente que um ser humano pode ter. Roberto, meu amado, estamos já assentados nos lugares celestiais, aguardando o momento em que vamos ser apresentados para este mundo pecador e perdido. Tá? Estamos assentados, domínio, segurança, estamos ali. Tá? Amém? Acima de todo principado, potestade, domínio, poder tal. Qual é a dimensão terrena, vertical, horizontal? No tempo e no espaço, esta tão grande salvação dentro da Bíblia, tão grande por causa dos seus efeitos, tão grande pelas suas realizações, tão poderosa pelos resultados finais, e nisto eu quero ser ambicioso, amém? Meu coração anseia por isso. Mas, para um mundo perdido, vê a igreja com uma coisa sem qualificação. E no passado, igreja evangélica é esse nome de ignorância. Era a classe mais simples, analfabeta, pessoa do interior, pobres. E tem um sentido isso. A água sempre penetra para cima ou para baixo? Para baixo. Tá? Então, a Bíblia diz, aquele que não se humilhar, mesmo que tenha riqueza, precisa se tornar nesse nível baixo. Tá? Porque Deus rejeita os orgulhosos, os soberbos e exalta os humildes de coração. Amém? Essa é a chave, esse é o segredo, são os pontos essenciais, amados. Pode sentar, irmãos. Com alegria, os recebemos. Sejam bem-vindos. Então, no tempo e no espaço, quanto vai durar essa vida de autoridade da igreja? Veja lá o que o versículo diz. Sentar à sua direita, acima dos principados, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe quem está sustentando esse mundo da destruição? A igreja. Sabia disso ou não? A igreja está sustentando esse mundo. Não são essas pessoas preocupadas com a Amazônia, sabe, com o bem-estar. Claro, deve ter. Tá? Preocupação com a natureza, sem dúvida. É uma questão de responsabilidade para consigo e para com o próximo. Tá? Mas quem está sustentando essa terra é a igreja de Cristo, amado. Porque senão o juízo já tinha vindo. Quem sustentou Israel por um bom tempo foram os profetas, os homens que pregavam a palavra de Deus. Tá? Nós não sabíamos disso. Mas se a igreja, Cristo não tivesse vindo, não tivesse formado a igreja, o corpo dele, este mundo já teria sucumbido. São os salvos que estão ali diante de Deus, clamando e abençoando vida para serem salvas. E a Bíblia diz, só não foi destruído esse mundo porque ainda não se converteu o último que vai fazer parte da igreja. Tá? Então, Deus já nos vê, tá, sentado lá em cima. E sentado aqui é uma posição de estar na glória, estar na presença do Senhor, fazer parte do corpo ali agora, não mais igreja física, mas a igreja remida, que agora está com o Cordeiro para administrar os negócios desta terra. Amém? Vamos avançar um pouco mais. Agora a pergunta é, quando será essa manifestação do poder? Quando é que isso vai acontecer? Quando, de fato, nós vamos chegar a esse
poder. Esse poder que vai governar este mundo. Vamos abrir em Romanos 8, de 18 a 21. Alguém gostaria de fazer essa leitura para mim, enquanto eu articulo um pouco meus pensamentos? Romanos 8, 18 a 21. Quando vai acontecer? Está aberto aí? Está pronto? Então, por favor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos pensar um pouquinho nesse texto de Paulo. Qual era a visão de Paulo? Quando é que isso vai acontecer? Quando a igreja, de fato, vai assumir o governo dessa terra? Quando a igreja vai servir nessa dimensão de autoridade maior? Então, Paulo diz, olha, porque tenho para mim, tenho certo de que o sofrimento desse tempo presente não pode se comparar à glória. O que é glória? É algo que realmente extasia a todos nós. Ser revelada em nós, a igreja, o corpo de Cristo. Tá? Quando, aí vai dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o diabo, né? E também os seus discípulos, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, ao seu tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, quando vai ser esse momento? Quando a cortina for aberta, a cortina da volta de Cristo, e que nós vamos olhar e contemplar. E o mundo vai ver isso. O mundo vai ver. Tá? Deus não vai entregar esse mundo mais a corruptos políticos, a demagogos, a pastores que estão desviados da verdade, a líderes desse mundo. Deus vai entregar esse mundo resgatado, um milênio, a coisa preciosa. E a igreja, por certo, vai ter um governo. Eu vou explicar isso depois. Né? Quando Marcos 13, 12, 20, 32 fala que o Senhor estava colocando isso como segredo de Estado. Nem ele sabia, nem os anjos. Né? Porque Jesus estava na carne e ele estava aguardando a sua glorificação na ressurreição para poder tomar posse de tudo isso. E Atos 1, 6, 7, Jesus disse para os apóstolos que estavam interessados na restauração do reino de Israel. Será esse o tempo, Senhor, que restauras o reino de Israel? E Jesus deu uma bronca ali. Não vos compete isso. É segredo de Estado. O Pai reservou para si. Então, cuidado com as especulações. No ano 60, um pouquinho antes, surgiu um livro chamado Os Últimos 40 Anos da Terra. E o cara errou grosseiramente, falhou em todas as suas previsões. Há dias atrás, uns profetas apareceram aqui no Brasil dizendo um monte de asnice, me desculpa a expressão, que nada se cumpriu. Eu fiquei só de olho aguardando ver se ia se cumprir. Tá? Uma grande coisa vai acontecer, coisa maravilhosa. Não aconteceu, nós estamos num processo ainda. Então, amados, quando? Agora vamos ver quando Cristo voltar. Tá? Quando seus remidos voltarem, né, porque nós vamos subir também, e os que estão lá em cima descem. Então, vem 1 Coríntios capítulo... Aliás, o versículo 25 de Mateus 31 a 34. Mateus 25, 31 a 34. O Hector até citou na lição da escola dominical. Quem achou pode ler.
quando vai ser o momento exato, o momento da grande festa, do grande show de fé, esperança. Quando é que isso vai acontecer? Vai ser o maior evento dessa terra, que o mundo vai ver, que o mundo vai sentir os efeitos da fé que nos levou a Jesus Cristo. Então, abro também 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando Cristo voltar, que abrir a cortina do grande encontro, do grande evento, e Paulo também fala isso em Tessalonicenses, capítulo 4, (16 a 17). Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados, muitos dias nós estamos tristes, é verdade? Problemas, dificuldades, parece que a vida está mais se resumindo agora em resolver demandas e problemas do que outras coisas, né? Com essa vida agitada, de tantos recados, tantas informações que tem que se decidir. Mas um dia isso vai cessar. Um grande momento vai mudar essa história. Tá? Os irmãos que morreram, aí a gente pergunta, como é que estão os irmãos que estão lá em cima? Como é que eles estão lá? Muitos têm uma ideia de que estão todos dormindo ali, né, sossegados, num grande alojamento espiritual. Não, esses irmãos estão lá em grande atividade já. Tal forma que o antigo, mesmo do Velho Testamento, não tinha toda essa doutrina que nós temos, ele dizia, vão se reunir aos seus antepassados. Vão se reunir, a palavra reunir significa que vão ter vida lá juntos. E aquele Salmo 16 diz que na presença do Senhor há glórias eternas, maravilhosa glória. Então, estão lá em cima, estão em plena atividade, e lá em Apocalipse diz que eles estão orando, clamando ao Deus que realmente resolva essa questão dos que estão na terra, que estão sendo oprimidos, massacrados, né? Estão clamando diante do Senhor. Um grupo canta, um grupo ora, outros intercedem. Então, amados, nesse grande momento, esse corpo que é fragilizado, né? Cheio de doenças, cheio de problemas, Covid, não é convite, mas é Covid, né? O que mais? Agora uma nova peste, lá dos macacos, é isso? Ou encrenca, não? Vivemos num mundinho ruim, não? Que mundinho terrível este. Mas um dia tudo isso vai terminar. A terra está aguardando, como diz Paulo aos Romanos, a volta de Jesus com a sua igreja. Aí diz aqui que estão mortos aos olhos do mundo. Tá? E eu peço sempre, quando eu morrer, por favor, faça um grande culto de alegria. Amém? Se não for arrebatado antes, faça um culto celebrando, com alegria no coração, como os crioulos americanos fazem o seu sepultamento, né? Uma banda ali tocando, a turma marchando, rebolando, faz uma festa danada. É um exagero, é claro, mas eles têm essa compreensão da grandeza. Tá? Então, vamos nos encontrar nos ares,
E, em outras palavras, nós vamos nos encontrar ali para distribuição de galardões. Amém? Distribuições, e galardões significa um reconhecimento, uma dádiva por um serviço prestado. Galardão significa isso. Então, na medida que eu estou servindo ao Senhor, na medida que a minha vida dá testemunho, na medida em que a minha vida glorifica Jesus, o Salvador, está trazendo galardões. Amém? Testemunho. Tá? Então, aí, amados. Então, nos encontramos nos ares e eu imagino a festa que isso vai ser. É tão importante que a festa vai acontecer com toque de trombeta. E as noivas gostam, né, que toque a trombeta, né, para poder se apresentar a toda a comunidade que está presente. Trombeta era toque para a guerra ou para anunciar uma grande autoridade chegando. Certo? Então, a igreja vai ser essa autoridade que vai ser apresentada, segundo Paulo Romano, para mudar essa terra, vai haver uma mudança gloriosa nessa terra. Esse mundo hostil, esse mundo tóxico vai mudar. Tá? A terra vai ser abundante em sua produção agrícola. Deus tem dado uma bênção para esse país corrupto, governado por corruptos, que é a sua agricultura, que é a sua produção agrícola. Já dizia o meu professor há 50 anos atrás que o Brasil ia ser o celeiro do mundo. Ele estava profetizando, e de fato está acontecendo. Tá? Mas a terra vai produzir em grande abundância, vai ser uma coisa tremenda, a paz. Né? Por quê? No milênio, nenhum pecador vai sobreviver, aqueles que não se converteram. O mundo vai começar com só salvos, só salvos. E muitos, porque o mundo vai se conscientizar de que esses que vão para a salvação fazem agora, antes que ocorra o grande dia. Mas para quê? Vamos lá falar de autoridade agora. É Lucas 19, 17. Alguém lê para mim, depois outro irmão me abre em Apocalipse 2, 26, e outro irmão ainda em 5, 10. Vamos lá. Quem achou o primeiro texto, pode ler. Lucas 19, 17. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Terá o quê? Autoridade. Sobre o quê? Sobre 10 10 cidades. Pouca coisa? Continuando. Apocalipse 2, 26. É um recado quase que geral para as igrejas lá do Apocalipse. 2, 26. Ao vencedor, que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aumentou, né? Autoridade sobre 10 cidades. Agora, autoridade sobre as nações. Então, não vão ser os políticos, né? Claro que existe uma rara exceção de políticos trabalhadores, honestos, mas é uma exceção de exceção, né? Mas a igreja vai ser governada por pessoas que... O mundo vai ser governado por pessoas que foram redimidas. Não estão mais sujeitas a essa condição de cobiça carnal, de vaidade carnal. Não estão mais sujeitas a essa peste chamada de orgulho, de vaidade. Mas vai ser governada pela igreja de Cristo. Estamos preparados para isso? Para a gente perguntar. É coisa muito grande que o Senhor tem reservado para nós. Ainda Apocalipse 5:10. Carlos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Para quem é isso aí? Essa terra não vai ficar para sempre sob essa desgraça que está aí. O pecado vai desaparecer. Tá? E nós vamos governar num país, no mundo, nesse globo. Tá? Deus não criou isso aqui para ficar assim abandonado. O pecado trouxe a destruição, mas haverá uma grande redenção para a terra, para esse mundo. E ainda mais,
termina com outra questão ainda. 22:5. Apocalipse ainda. Reinarão quem? Quem é esse plural aí? Hein? A igreja. Os remidos. Os remidos que se converteram e ao meio de aceitaram Jesus Cristo, que todo esse poder vai ser decorrente e recorrente para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Tá? Amados, vai ter outra função muito importante nessa questão de governo. De juiz. Tá? 1 Coríntios 6:13. Maite, por favor. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a natureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não, deixa eu achar aqui, peraí, um pouquinho só. 6:13. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Não, verso 13, desculpa, Maite, coloquei coloquei 10 a mais. 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. A pessoa um dia com aquela toga de juiz, né? Pega bem, né? Cai muito bem, não? E aqui tem um mistério, julgar os anjos. Alguém diz que é julgar os anjos caídos. Os anjos caídos já estão julgados. É que os anjos também não são perfeitos, sabiam disso? Os anjos estão muito mais numa áurea de justiça, de retidão, mas os anjos têm falhas também. Sabiam disso? Nós vamos julgar. A igreja redimida tem essa autoridade para julgar anjos. Que responsabilidade tremenda, não? Porque Paulo estava tratando de uma questão entre os irmãos. Os irmãos estavam levando os seus irmãos aos tribunais pecadores para decidir as questões que tinham uns com os outros. E esse é um problema sério. Quando irmão leva outro irmão à justiça desse mundo, a injustos, pecadores, né? E muitos deles ateus, muitos deles realmente espíritas, demoniados. Essa questão de juízo. E vamos considerar importante isso. Deus traz o povo do Egito, né, para Canaã, e no meio do caminho, alguns homens e até mulheres foram estabelecidos como juízes de Israel, para julgar a nação dos eleitos. Dá para entender isso? Débora foi uma delas, tá? E havia juízes, alguns, não tanto juízes, é o caso de Sansão. Sansão teve um comportamento horroroso realmente, né? Mas houve homens de Deus sérios, né? Conduzir a nação no caminho para Canaã. Né? E depois levantou juízes. Juízes é a última fronteira da palavra. Desculpa, profeta. Profeta é a última lei, a última fronteira do tratamento de Deus. Quando falha os governos, quando falha a legislação, quando falha a sociedade, quando falha o sacerdote, Deus levanta juízes, profetas. E a igreja é a instituição profética aqui na terra, amém? Então, como somos considerados juízes, e que no entendimento dessas coisas, meu Deus, meus irmãos, tenhamos essa consciência de que a igreja está sendo preparada para algo infinitamente maior, como diz Paulo, acima de todo o poder, de toda a autoridade. É muita coisa, não? Salgado. É algo demais. E também fala do tempo e espaço.
Alguma pergunta no coração dos irmãos gostaria de fazer nessa manhã? Seja à vontade. Nós estamos aqui confabulando essas coisas gloriosas. E espero que nós estejamos entendendo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Quem cala? Mas estão calando consciente mesmo de que realmente creem nisso ou não? Então tomemos posse. Amém? Vivamos essa vida mesmo sofrida agora, tá? Porque não temos esse poder terreno, não usamos essa autoridade terrena, a nossa autoridade vem de cima, é autoridade conferida, assentados em Cristo Jesus, lá na corte celestial. Paulo, os anjos já nos veem lá em cima. Talvez que alguns dos anciãos que foram servos do Senhor estavam lá na corte já trabalhando intensamente, né? Conduzindo os negócios do reino espiritual. Mas nós também vamos conduzir um reino terreno. Este mundo vai ser depurado do seu pecado. Essa terra vai ser realmente santificada por um bom tempo. Mas Deus vai confiar isso à sua igreja. A igreja remida. E por isso ela vai ser corregente. Ela vai ser a noiva de quem? Quem a igreja vai ser a noiva? A esposa? Corregente. E é o que diz lá no Velho Testamento. Farei a mulher uma auxiliadora idônea. A palavra idônea quer dizer autoridade, consciência, responsabilidade. Então a igreja é essa entidade que é chamada noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Que Deus nos ajude a ter essa compreensão. Isso mude os nossos entendimentos espirituais e passemos a valorizar muito, muito fortemente a nossa conversão em Jesus Cristo. Amém?